Bom dia, sou o Felipe. Vou falar um pouquinho de como que a gente planeja e algumas dicas práticas do que eu estou vendo. Vou me apresentar aqui brevemente, não sei se todo mundo me conhece. Eu trabalhei na indústria, trabalhei na consultoria e nos últimos 7 anos faço parte da F2F Digital. Então, o meu cotidiano, eu sou um dos sócios do negócio, meu cotidiano é ajudar marcas a gerirem seus esforços de comunicação, principalmente no digital. Então, do setor de healthcare, aí, de farma, a gente atende União Química, Albert Einstein, Merck, Traskin e empresas de outros setores também. Lopes, Harley Davidson, Deloitte, enfim, outras. E do ponto de vista acadêmico, eu sou professor de marketing digital na FGV, fiz mestrado, doutorado nessa área. Então, muito do que a gente vai discutir é o meu cotidiano profissional e acadêmico. O que a gente está vivendo como conjunto aí de pessoas que estão tocando seus negócios ou no marketing? Grandes incertezas. E se eu pudesse resumir, aqui a gente tem grandes perguntas que estão na nossa cabeça, né? Como que a gente deveria se comunicar nesse momento? De que maneira? Qual tom? O que mandar de mensagem? Qual território ocupar? Aonde a gente deveria investir? Aonde a gente deveria parar de investir? Ou seja, o que a gente faz com nossos investimentos de mídia? E agora a gente já está começando a discutir como que a gente se prepara e como que a gente age nessa reabertura da economia. Não vai ser uma coisa binária, mas ela vai acontecer gradativamente, como que a gente começa a se organizar para isso. Eu não tenho as respostas claras para essas perguntas, acho que ninguém tem a resposta objetiva, mas eu acho que a gente precisa ter 3 atitudes essenciais na gestão e depois eu vou trazer dicas tangíveis aqui dentro. Então, é muito importante que a gente tenha flexibilidade, que a gente seja capaz de se adaptar ao que está acontecendo neste momento. Não ficar preso nos nossos planos passados, porque simplesmente o mundo mudou de uma maneira muito drástica e muito rápida. A gente precisa ter agilidade na execução, isso é algo comum, a gente sempre falou em agilidade, mas agora se tornou ainda mais importante essa agilidade. E a gente precisa digitalizar a nossa comunicação, digitalizar as nossas ações. Então, acho que essas são atitudes que, do ponto de vista de gestão, a gente precisa ter. E agora eu vou tangibilizar um pouco como é que a gente faz isso. Flexibilidade é atuar conforme a crise, nas ações e na comunicação. Então, aqui, o primeiro grande bloco é adequar as narrativas e os conteúdos. Não é não comunicar, não é ficar calado. Essa não faz sentido. Não é... Acho que na segunda semana estava um certo receio de eu não posso falar nada porque eu vou parecer oportunista, eu não posso vender os meus produtos. Acho que não é esse o caminho. Sim, a gente pode vender os nossos produtos, sim, a gente pode comunicar. As pessoas entendem que as empresas e a vida precisa continuar. Agora a gente precisa ser sensível e precisa adequar, ter empatia ali na comunicação. Mas tem várias maneiras de comunicar e vender produtos de maneira sensível. O segundo bloco aqui dentro é rever o orçamento, que também não é binário, não é simplesmente vir e corta todo o orçamento, não é zerar o investimento que a gente tinha. Isso também não vai resolver e não vai ajudar a empresa a atravessar a crise se a gente fizer de maneira tão drástica. Claro que a gente precisa enxugar, claro que a gente precisa proteger o fluxo de caixa, mas é uma questão muito maior de redistribuição. Então, falando especificamente do setor farma, tem uma verba gigantesca que ia para eventos físicos.
Esses eventos não vão acontecer. Talvez aconteça no último trimestre do ano. E se acontecer, eu não sei se vai ter a mesma força que eles tinham no passado. Então, será que faz sentido manter todo aquele orçamento que estava destinado para fazer eventos offline, ou simplesmente cortar esse orçamento? Acho que não. Acho que é muito mais olhar para aquele orçamento e ver o que faz sentido. Agora, ao mesmo tempo, existe uma oportunidade nos meios de comunicação. Por quê? Porque tem menos anunciante. Então, muitas vezes, canais que eram caros de comprar, mídias que eram muito proibitivas, estão muito mais baratas, está muito mais fácil negociar. Então, a TV, por exemplo, é uma mídia que eu estou conseguindo preços melhores do que eu conseguia. Por quê? Porque tem menos anunciante, tem menos demanda. Então, também tem oportunidades de mídia que, às vezes, a marca não conseguiria, dado o orçamento que ela tem, mas que agora talvez seja possível. E aí tem uma questão também de você se posicionar quando outros não estão se posicionando. Então, na questão da distribuição da mídia, eu acho que é quase começar com orçamento base zero. O que faz sentido, onde estão as oportunidades e onde eu tenho que tirar. E aí refazer o orçamento. E pode ser simplesmente uma redistribuição desse orçamento. E ainda, o orçamento, na minha visão, a gente deveria discutir ele para os próximos 30 dias. Claro, tem uma visão do ano, mas assim, vai ter que discutir ele com uma maior frequência do que se discutia e vai ter que revisar ele com maior frequência. Voltando um pouquinho aqui na comunicação, o que eu sugiro? O que eu recomendo fazer na comunicação? Muda um pouco a mensagem central de venda para ajuda. Então, para pegar o exemplo ali, ou talvez o tema da Aline ali de antidepressivos, a gente pode falar sobre depressão, sobre os desafios de ficar isolado em casa, ou seja, a gente entra dentro do contexto das pessoas, cria conteúdos que ajudem e posiciona a marca nesse quadrante. Então, é importante a gente caminhar um pouco do varejo Casas Bahia, né? Preço, produto e oferta, para esse caminho um pouquinho mais sensível, um pouco mais empático. Não é abandonar os nossos produtos, não é abandonar a nossa área de atuação. Se a nossa linha é antidepressivo, é sobre saúde mental. E aí a gente tem um monte de ganchos e oportunidades para falar nesse momento, porque saúde mental é uma preocupação muito significativa, ainda mais agora com tudo que a gente está vivendo. Adequar a comunicação da marca, aí é um pouco mais tático, mas olhar para os ativos, para o tom de voz, para os conteúdos que a gente está produzindo e também trazer ele mais nessa linha de empatia, trazer ele mais para essa linha de ajuda. Então, é posicionar a empresa e o conteúdo e os produtos dentro desse quadrante. E um último ponto aqui é para que a gente tome cuidado no cometa gafes, assim. Então, não posta uma foto que tem gente apertando a mão, não posta foto que tem aglomeração. Pelo amor de Deus, não entre na disputa política, porque como marca a gente não tem nada a ganhar. Cuidado nas respostas, do saque. Então, aqui são questões táticas que a gente tem que ter sensibilidade também. Indo um pouco para o segundo bloco, a gente precisa ter agilidade nas decisões e ações. Aqui eu tenho duas recomendações. A primeira é planeje e replaneje com frequência. A cada 2 semanas a gente precisa reavaliar a situação e o que a gente está fazendo de comunicação. Então, não adianta, a gente não sabe o que sexta-feira o governador do estado de São Paulo vai decidir em relação ao isolamento social. Dependendo do que ele decidir, a gente vai ter que mudar um pouco ou calibrar a nossa comunicação.
Será que as clínicas vão poder abrir? Abrir de que maneira? De que forma os médicos vão poder atuar? Então, na hora que a gente tivesse informação na sexta-feira, a gente deveria rediscutir. E aí a gente tem que ter agilidade na tomada de decisão. É importante a gente não perder os timings. E aí um segundo bloco aqui, super relevante para as empresas, é ajudar os médicos. Tem algumas empresas que estão fazendo isso muito bem, o Carlos da Teraskin vai falar longamente aí, ou vai falar mais profundo sobre o exemplo da Teraskin, Merz, Albert Einstein, outras farmas estão tomando ações concretas que ajudem o médico. O médico está sendo altamente impactado, de diferentes maneiras. Aqueles de consultório, que tem a principal fonte de renda no consultório, estão perdendo muita receita. Outros não estão conseguindo fazer algumas cirurgias, outros estão na linha de frente. Então, assim, o médico é um profissional muito impactado, é um profissional extremamente importante para a indústria farma. Então, agora é uma baita oportunidade para a farma se posicionar de maneira muito parceira e muito proativa junto aos médicos, na comunicação e com ações concretas. E aí não adianta fazer a ação concreta e não comunicar para o médico, porque você não vai ter adesão. Não adianta você fazer um app que seja e não comunicar, fazer um projeto e não comunicar. Então é importante. E aí o Davi fez um comentário aqui que é relevante, assim, quais plataformas fazem mais sentido? O LinkedIn é uma plataforma que faz muito sentido para o médico. O Instagram também, dependendo da especialidade do médico, então se a gente estiver falando de dermatologistas, por exemplo, faz muito sentido também. E ajudar o próprio médico a comunicar com o paciente dele. Então a gente pode produzir conteúdo indústria para o médico, e aí LinkedIn, e-mail, SMS, WhatsApp, são canais diretos de comunicação, e a gente pode ajudá-lo ou produzir conteúdo para ele postar nas redes sociais dele. Várias empresas estão fazendo isso. Então, aí a gente vai falar de Facebook e Instagram, majoritariamente. Então, como é que a gente ajuda o médico a se posicionar nessas plataformas para que ele consiga mais pacientes, mais negócios, mais procedimentos? Tá, aqui tem uma grande oportunidade, várias empresas estão se movendo nesse sentido. Agora, precisa ser rápido. Se demorar demais, não vai ter adesão, vai perder o timing. E aqui tem um desafio de execução, porque para a ação ser interessante, vai ter que envolver a área comercial, a área de marketing, o regulatório e a comunicação. E fazer acontecer e comunicar com velocidade. Então tem um desafio aqui. Bom, o terceiro bloco de digitalização. A Laís comentou um pouco, tanto digitalizar as capacidades quanto a comunicação. O que eu quero dizer com isso? A força comercial, né, também é outra coisa que está sendo muito impactada na indústria farma, assim, os representantes não estão mais visitando os médicos. Esse modelo tradicional, neste momento, ele é simplesmente inviável. O modelo tradicional da força comercial, com a pastinha que vai lá e visita, dá amostra, discute com o médico, simplesmente implodiu. Agora, a força comercial continua sendo muito relevante. Uma das primeiras ações que a gente deveria fazer é capacitar digitalmente nossa força comercial, já que esse é o jeito que ele tem para comunicar. Como é que a gente garante que as iniciativas de marketing são reverberadas pela força comercial? Como é que a gente garante que ele use as plataformas digitais da melhor maneira? Então, em 2 dos nossos clientes, a gente já participou de treinamento para força comercial. E é muito rico, gente. Desde ensina o cara a repostar o post do médico. Ensina ele como é que funciona o IGTV do Instagram. Coisas que, às vezes, para a gente de marketing são triviais, são coisas importantes para a equipe comercial, ainda mais nesse momento, e que eles não sabem.
Estão todos em casa, então fazer webinars, fazer treinamentos virtuais é muito fácil, com um custo muito baixo. Tá? Que é algo prático e que ajuda e dá resultado. Outra coisa, aumentar a comunicação digital com os colaboradores. De novo, aqui o marketing tem um papel, a comunicação é a gente poder produzir mais conteúdos para as nossas equipes internas que precisam estar a par. Bons exemplos que eu tenho visto são lideranças das empresas, presidentes, donos, diretores, fazendo vídeos e mandando para os seus times, fazendo eventos virtuais, fazendo iniciativas que aumentem a frequência e aumentem a proximidade. Então, aqui o audiovisual, ele é muito rico. O presidente pode escrever um e-mail, pode escrever uma carta? Pode. E é uma boa iniciativa. Agora, é muito mais próximo, muito mais empático se ele gravar um vídeo, mesmo que seja de maneira caseira, e esse vídeo ser comunicado, transmitido para os seus colaboradores. Minha última sugestão aqui é digitalize os eventos presenciais de 2020. Ah, Felipe, mas você não sabe se vai dar ou não vai dar para ter evento. É verdade, eu não sei. O que eu tenho certeza é que não vai ter no primeiro semestre. Eu tenho uma grande convicção que não vai ter no terceiro trimestre. Então, assim, para que você vai deixar para descobrir isso faltando 15 dias do evento? A GE, a General Electric, por exemplo, na Semana da Radiologia, ela está se movendo, ela vai fazer um evento virtual. Pô, o evento virtual tem a mesma força do que um evento presencial? Não, não tem. Não tenho dúvida disso. Mas ele também tem um custo muito menor e ele possibilita outras formas de contato e outras formas de interação. Então, acho que o meu push aqui, a minha sugestão é repensar os seus eventos. Você pode manter o evento, vai ter a Semana da Radiologia, mantenha ela. Mas como ela pode ser digitalizada? Como eu posso fazer ela diferente? Ou mesmo simplesmente assumir que não vai ter aquele evento e repensar como se utiliza aquela verba da melhor maneira. O que eu acho que não faz sentido é olhar e falar, eu tenho um evento em agosto, eu vou esperar para ver o que acontece. Não vai conseguir fazer muita coisa, porque você vai chegar em cima da hora para tomar uma decisão com poucas possibilidades. Então, acho que aqui é algo que sim, a gente deveria planejar e repensar. Agora, falando um pouquinho de futuro, eu acabei colocando um slide aqui de tecnologia, mas eu queria falar do novo normal. O que vai acontecer? O que a gente já sabe, né? Muito se fala do novo normal. Novo normal é o que vai acontecer no futuro, como vai ser a nossa sociedade. Ninguém tem clareza disso, mas eu tenho 3 pontos que eu acredito. O primeiro é a interação médico-indústria vai mudar. Ela já vinha mudando, ela vai acelerar. Então isso para mim já é dado do problema. E é algo que a gente já pode começar a pensar como a gente muda a nossa interação força comercial médico. Isso já era uma tendência, ela só acelerou. Tem uma piadinha na internet, né? O Covid foi quem mais acelerou a transformação digital. Então, essa questão do médico e da força comercial mudar, isso é dado do problema. Outra coisa que vai acontecer a futuro são os novos canais de venda. De novo, isso já era uma tendência que vinha, o e-commerce, a compra virtual e você só passa lá e retira, o Rappi. Então, isso vai acelerar, isso vai se tornar mais presente. Então, é muito importante que cada farma, olhe como ela vai caminhar nesse sentido, como ela vai utilizar esses novos canais. Ela precisa ter um e-commerce? Não necessariamente eu preciso ter um e-commerce. Mas como que eu vou potencializar os canais digitais, mas também sem ficar na mão do varejo? Será que eu posso fazer parcerias? Será que se eu agrupo com outras farmas?
Será que tem novos modelos de negócio? Como é que eu uso o RAP? Como é que eu faço? Então, tem aqui uma série de coisas para repensar, mas os canais virtuais vieram para ficar. Por último, e não menos importante, são novos hábitos de consumo. Alguns dos nossos clientes estão vendo um crescimento exponencial em determinados produtos, em determinados medicamentos. Isso não vai cair drasticamente. E isso vai estar conectado a uma mudança de hábito de consumo. Então, também revisitar o portfólio, tanto do ponto de vista de investimento e comunicação, quanto de produção, é importante, porque isso vai mudar. Então, resumindo, tem 3 tendências futuras que, para mim, já são claras, que é novas maneiras de interação, indústria farma, ou seja, força de venda e médico, canais digitais de comercialização e novos hábitos de consumo que vai levar a novos patamares de consumo em determinados produtos. Bom, de maneira super sucinta era isso. Carlos, Laís, se vocês quiserem voltar aqui para o debate, complementar, por favor, fique à vontade. E também, se quiserem fazer perguntas, também aberto a. Só complementando um ponto que eu não falei, mas que está bem ligado com o que você falou, uma outra coisa que a gente tem visto é principalmente as indústrias tentando entender como que elas podem estar mais diretamente no controle das vendas, né? Então, seja ajudando o varejista, seja criando um e-commerce, uma outra possibilidade é o que a gente chama de conversational commerce, que é a venda por mensagem, seja Messenger, seja WhatsApp, ou alguma outra plataforma, mas usar também, porque é um meio termo, né, entre o e-commerce e o varejo. Você tem uma interação mais pessoal, mas você está no ambiente virtual. Então, é uma solução que, principalmente para bens de consumo, a gente tem visto bastante. Não sei como que se adaptaria para a farma, mas contando também dessa possibilidade que para produtos, por exemplo, mais relacionados à beleza, ao autocuidado, pode fazer sentido. Pegando um pouquinho, bom dia, né, todo mundo, que é a primeira vez que eu interajo aqui, mas pegando esse seu comentário, Laís, e até a parte do Felipe, não sei se eu vi recentemente falar sobre social selling. Isso se encaixa um pouco como nessa estratégia que você apresentou, Felipe, e com o Facebook também, se você já tem alguma iniciativa nesse sentido. O social selling, definição mais clássica dele é quando a gente vende dentro da própria plataforma, tá? Então, acho que vale primeiro ter essa definição, assim. Uma coisa é a gente fazer comunicação dentro das plataformas sociais e levar para um ambiente externo, seja um e-commerce, seja um PDV, e estimular essa venda. Isso não é social selling. Social selling é quando a gente realiza grande parte ou 100% da venda ali dentro da plataforma. Eu não vi uma iniciativa de social selling da indústria farma no Brasil. Não sei se a Laís já viu. O que eu acho que... Um desafio que eu vejo na farma é assim... Como indústria, né? Via de regra, a gente tem poucos produtos. Então, a gente ser o canal único de venda é um desafio. A não ser que eu tenha um blockbuster muito forte, que gere muita venda e eu esteja disposto a competir em canal. Eu acho que é difícil a gente fazer a venda tão direto. Eu vejo iniciativas melhores quando a gente faz parcerias bem estruturadas com o varejo, muitas vezes fora das grandes redes varejistas, né? É mais difícil você estruturar uma parceria com uma Drogasil da vida do que você consegue com um e-commerce menor, onde você vai ter mais controle. Então, eu vejo mais a gente
usando os canais digitais para levar a demanda e executar a venda fora dele. Do lado do Facebook, a gente tem construído muito coisas nesse sentido, para o Conversational Commerce. Então, a gente tem pensado em bots que você consegue, por exemplo, reservar um horário para uma consulta direto, automatizado, ou que você consegue fazer a venda. A parte do pagamento fora do Brasil já rola, né? Um pagamento totalmente dentro da plataforma do Facebook, sem precisar levar para um e-commerce ou para alguma plataforma de pagamento. Então, a gente tem desenvolvido muito produto para isso. Eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer por bot, né? Que aí você precisa investir em criar um bot, ou com uma pessoa. O conselho que eu sempre dou, assim, não sei realmente como seria a adesão nos produtos farmacêuticos, mas o conselho que eu sempre dou é: testa. Põe um investimento pequeno, põe uma pessoa que para usar 30%, 40% do tempo dela para responder, e vale a pena testar, porque a gente tem cases em que as pessoas interagem muito mais por ter essa oportunidade pessoal. A Sephora, por exemplo, tem realidade virtual dentro do Conversational Commerce deles para você testar um produto. Então, por exemplo, o que eu vejo que pode ser um ganho para a farmácia é você ter a oportunidade de fazer algo mais personalizado. Então, por exemplo, qual que é o seu tipo de pele, ou qual vitamina que você está com alguma deficiência, enfim. Então, essa questão da personalização, na minha cabeça, faria sentido, mas é uma coisa que precisa ser testada mesmo. Tá ótimo. Vou só responder aqui rapidinho a pergunta do Fernando, e aí eu passo para o Carlos. Transformação, como eu vejo a mudança nas empresas tradicionais? Todos tiveram que se adaptar, alguns estão perdendo muita receita e está muito mais difícil de manter o negócio. Falando um pouquinho da F2, a gente se adaptou movendo para o home office, 100% da empresa, criou programas para ajudar as pessoas desde saúde mental, saúde financeira, e a gente se aproximou ainda mais dos clientes nesse período. Acho que isso foi uma mudança muito positiva na relação agência-cliente. Eu senti que ficou mais fácil estar mais próximo dos clientes do que quando a gente precisava das reuniões presenciais. Acho que isso é um ganho, e acho que isso é uma mudança de paradigma, né? Que ontem eu vi o Guilherme Bechimol, da XP, falando que vai precisar de muito menos espaço corporativo, né? Acho que um ganho que todos vamos ter é a proximidade que o virtual possibilita entre diferentes empresas. Isso ficou muito mais fácil e mais eficiente. Carlos, vou deixar você falar aí para não me alongar demais aqui. Obrigado, gente. Legal.